Oi, minha gente, tudo bem? Estou passando para tratar com vocês alguns aspectos hoje, né? Especialmente porque os meus feras do Colégio Militar, farão o Colégio Militar amanhã, estou na expectativa, né? De como será a prova, obviamente. Eu quero dizer logo que fiquem tranquilos, né? Nós trabalhamos bem o edital, então a gente tem a consciência tranquila, né? Que a banca vai abordar direitinho os pontos que foram lá, né? Elencados como, vamos dizer assim, roteiro de estudo, né? Então, esperamos uma excelente prova, claro. Mas aí, vejam bem, todo concurso que se preza, né? E claro, o militar é um concurso excelente, colocou no edital gênero textual. Então, para você compreender um gênero, obviamente é importante você entender a tipologia, né? E ele colocou um destaque especial, minha gente, para a narrativa, certo? Elementos da narrativa. Então, vamos retomar aqui brevemente, certo? Quais são os elementos? Acho que está de lado essa câmera, deixa eu ver, tá ok. Tá bom. Perdoe aí se estiver de lado, tá? Veja, elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Os personagens são imprescindíveis, né? O narrador, que é alguém que vai contar a história, né? Isso, o tempo, quando ocorrem os fatos, né? A história que será narrada, né? O onde ocorre, né? Isso, e o enredo, que é a história em si, o foco narrativo, não é isso? Mas há uma cobrança persistente em concurso, tá? Que não é só do militar, é toda banca de concurso, de sexto ano, infinito e além, né? Inclusive o Enem cobra bastante essa noção de entender, obviamente, chegar a uma resolução de uma questão por meio da compreensão no narrador, entende? De quem fala no texto. Então, algumas vezes a gente percebe, né, que há uma confusão em relação ao que é um narrador observador, o que é um narrador onisciente. Aí eu trouxe um trechinho para nós considerarmos, você sabe que eu gosto muito de sempre, né, assim, vamos dizer assim, da autoridade ao que eu estou falando por meio da literatura, né? Então eu trouxe esta obra aqui, ó, um trecho desta obra, A Ilha Misteriosa, tá, de Júlio Verne. Eu vou ler um trechinho para vocês e a gente vai falar brevemente sobre o narrador, tá? Deixa eu colocar aqui a gente, senão não enxergo mais, já estou nessa situação. Vejam, isso é assim, esse trecho da página 106 dessa edição, que ele diz assim, ó, às 8 da manhã, o grupo seguiu pela orla do canal. Do outro lado, sobre a ilhota de salvação, muitos pássaros caminhavam. Eram mergulhadores da espécie dos pinguins. Pencroff já os considerava do ponto de vista comestível e descobriu com grande satisfação que sua carne, embora escura, é muito comestível. Minha gente, vamos parar nesse trecho. Não vou falar sobre a obra em si, né? Porque nosso objetivo é observar aqui um pouquinho de narrador. Veja, o grupo seguiu pela orla do canal. Isso aí, o narrador observador, ele pode dizer. Então, a gente pode dizer que esse trecho é observador? Podemos. Porque ele está dizendo aqui que o grupo seguiu pela orla do canal. Então, isso, se eu só observar, né, eu sou capaz de dizer. Então, eu vou dizer que esse trecho, ele tem um aspecto de um narrador observador. Só que quando a gente continua a leitura, ele diz assim, ó, eram mergulhadores para Pencroff, ou é Pencroff, só os considerava do ponto de vista comestível e descobriu com grande satisfação que sua carne, embora escura, é muito comestível. Minha gente, quando ele diz que essa personagem, só os considerava do ponto de vista comestível, veja que isso é implícito, né? Isso é implícito. Então, se algo é implícito, a gente tem a presença aqui de uma onisciência, né? O narrador sabe o que aquela personagem considerava, o que ele achava daquilo ali. Então, é mais do que simplesmente uma observação, né? Então, embora no começo desse trecho haja a presença do narrador observador, a gente percebe nos desdobramentos que aparece uma onisciência, né? E essa onisciência não deve ser desconsiderada. Então, aqui a gente vai dizer que é só uma observação. Esse trecho, o que predomina nesse trecho? A onisciência, né? Inclusive ele diz que ele os considerava do ponto de vista, né? É o que ele acha. Veja que ele está levando o ponto de vista da personagem e descobriu com grande satisfação. Ele sabe da descoberta também da personagem, né? Então a pessoa achava uma coisa, a personagem achava uma coisa e atrelado a isso havia feito uma descoberta, né? Aí, continuando, vou ler o próximo parágrafo. Ele diz assim:
Embora também grandes focas rastejando na areia, que pareciam ter escolhido a ilhota como refúgio. Não era possível examiná-las do ponto de vista alimentício, pois sua carne oleosa é detestável. No entanto, Cyrus Smith observou-as com atenção. Observe, né? Ele está falando que a personagem observou com atenção e, sem contar a sua ideia, anunciou aos seus companheiros que em breve faria uma visita à ilhota. Veja, ele disse que esse Cyrus Smith observou, né, com atenção aquele processo ali das foquinhas, né, e que ele observou e, sem contar a ideia, anunciou que eles fariam uma visita. Então, a ilhota. Então, ele viu que ele estava observando, né? Ele estava analisando. Aí você pode dizer, sim, mas se um observador vê alguém parado assim, descreve alguém parado diante de uma coisa, ele não pode dizer que está observando? Não. De repente, você está de frente do mar e você está pensando em alguma coisa que aconteceu, né, em sua vida, um flashback, entende? É um aspecto narrativo psicológico, compreende? Mas aqui não, ele disse que ele estava observando. E isso é justificado claramente no trecho que vem depois, que ele diz assim, que ele não contou sua ideia, ele só anunciou, né, aos companheiros que em breve faria uma visita à ilhota. Então, minha gente, veja como tudo implica em observar contexto, em ter noção de leitura cabal, né? De observar o que se lê com atenção, não se ater a palavras isoladamente. Isso acontece quando a gente estuda gramática, né? Que eu digo assim, ó, decora aqui, estuda aqui a tabela dos pronomes, estuda a tabela, vamos estudar agora as preposições essenciais, né? Vamos estudar agora os advérbios. Veja, isso acontece, obviamente, tem que acontecer, você tem que estudar as tabelas, mas você tem que observar que o contexto que estão inseridas as palavras, elas mudam, né? A gente tem bem claro isso quando a gente fala de homônimos, né? Inclusive homônimos perfeitos, os parônimos, homônimos, enfim, especialmente os homônimos, né? Que mesmo sendo uma palavra que tem o mesmo pronúncio, o mesmo som, o homônimo perfeito terá significado diferente, né? Terão, né? Os homônimos terão significados diferentes. Agora, em relação às questões que nós estamos vendo aqui, né, de narrador, é interessante que você, para você identificar o narrador, então obviamente que tem marcas, existem marcas textuais. Se quem conta a história, né, está na história, você vai dizer que é um narrador personagem. Então é mais fácil de perceber. Por quê? Porque haverá verbos, né, que estão na primeira pessoa. Também nós teremos a presença de pronomes que indiquem a primeira pessoa, né? Pronomes possessivo, meu, né? Pronome pessoal, eu, né? Então, nós vamos ter a presença, obviamente, dessas marcas gramaticais que indicam a primeira pessoa. O verbo primeira pessoa, concordo, aceito, acredito, né? Mas quando é um narrador em terceira pessoa, você tem que ter essa análise. Se ele só observa, né? Então, ele está contando só o que ele vê a olho nu, que a gente diz, né? Observação, ou se ele sabe do implícito. Ele sabe dos sentimentos da personagem, das personagens. Ele sabe o que ela pensa, o que ela deseja, né? O que vai acontecer no futuro. Tudo isso é marca de onisciência, certo? E é muito interessante ler com atenção, né? É básico, porque primeiro você precisa compreender, né, o contexto. Então isso advém de uma leitura bem feita, uma leitura cabal, e depois você vai fazer o quê? Você vai interpretar, né, que é o implícito, é o que não está ali diretamente no texto com palavras, mas que você é capaz de interpretar pelas relações contextuais, pelo todo, né? Daí você absorve o quê? O tema, questão principal nos textos, né? É uma das mais cobradas, geralmente vem como primeira ou segunda pergunta. Qual é a finalidade do texto, qual é o tema central do texto, não é isso? Então, desejo uma excelente prova a vocês, tá certo? Que farão prova amanhã. Lembrando que esse assunto é um assunto essencial, né? Questão de narrador, tá? Nós já temos vários vídeos aqui no canal, né? E obviamente em sala de aula estudamos bastante sobre narrador, fizemos várias questões, não só do militar, mas de diversos outros concursos abordando narrador. Lembrem-se de que o sucesso vem para quem estuda e vocês estão no caminho do sucesso. Um abraço, até a próxima!